Olá, meus irmãos. Estava passando pelo caminho entre Tessalonicenses e Atenas. No meio do caminho eu vi esse lugar, as montanhas, que o nosso Pai sempre nos avisou, que nos últimos dias Ele ia preparar um lugar para a gente poder sobreviver durante 1260 dias, que seria nas montanhas. Por que nas montanhas? Porque nas montanhas o que mais a gente precisa é da água, e nas montanhas, tendo a água, tem a terra, e com a terra e a água, a semente você planta e nasce as frutas, nasce os legumes, nasce as verduras para a gente comer. E esse é um tempo de preparação. Do caminho de Tessalonicenses para Atenas, eu vi esse caminho e dei uma parada para dar uma olhada na imagem, como que é, como esse lugar é bonito. E olha as montanhas, como o nosso Messias avisou para a gente. Ele avisou para a gente que nos últimos dias a gente tinha que fugir para as montanhas. Olha como que é as montanhas. Você vê água pura, limpa, lugar para fazer plantação durante 3 anos e meio, um lugar onde você pode ficar tranquilo. Geralmente as pessoas das grandes cidades não vêm para esses lugares porque não tem interesse. A nova juventude de hoje em dia não sabe nem o que é isso, porque são totalmente escravos dessa vida e eles não têm tempo para nada, só para trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E essas coisas assim eles vê quando os governos dão o feriado prolongado para o gado, né? Para que os gados possam tirar uns 2, 3 dias de descanso. Eles conseguem ir numa praia, algum lugarzinho mais próximo, porque lugar mais longe não dá para ir. Tem que ser um lugar bem perto, porque lugar longe, enquanto você é escravo, não tem como ir. Eu estou mostrando para vocês essa paisagem aqui de Atenas. Para mim, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Olha o tanto de montanha. Dessas montanhas corre muita água doce, o que nós precisa para sobreviver, água doce, terra para fazer a plantação da semente, tudo que a gente comer, a gente tem que pegar a semente e plantar e colocar. Para vocês verem que lugar lindo. Eu vou dizer para vocês, um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida. Desse monte de montanha tem muitas cachoeiras que a água desce e cai nesse rio. Olha a cor da água, azul, pura e cristalina. É um lugar mesmo muito bonito. E nosso Messias disse nos últimos dias que a gente tinha que vir para esse lugar. Em todo lugar do mundo tem lugar igual esse plantado. Nosso Messias nos avisou no livro de Apocalipse que quando chegasse o 8º rei, a besta, que é o próximo Papa, a gente tem que fugir para esses lugares. Lugares assim, onde tem montanha, é deserto. A nova juventude, o novo exército não tem muito trabalho de vir para um lugar desse, eles não gostam desses lugares. Eles gostam mais da cidade, ficar tumultuado todo mundo na cidade. Então por isso o nosso Messias fala, bem claro, na hora que chegar o 8º rei, o próximo Papa, a gente deve pegar nossa família, se preparar e sair das grandes cidades e vir para lugares como esse. Em todos os países do mundo, eu olhei já em vários países do mundo, tem esses lugares. Não adianta vir com desculpa que não tem. Sim, tem. Em todos os países do mundo tem lugares como esse. Esses lugares foram preparados pelo nosso Pai, o Criador do céu e da terra, muito antes da fundação da terra. Ele já planejou isso. Para quê? Para quando chegasse os últimos dias, a gente pudesse fugir para esse lugar. A gente tinha que fugir para um lugar, tinha que ter algum lugar. Então nosso Pai preparou, por quê? Ele preparou as montanhas. Porque geralmente das montanhas tem a água, o que nós precisamos para sobreviver. E com a semente que a gente vamos levar para lá, a gente vai fazer o quê? Pega a semente, planta, pega a água, rega a semente, daqui uns meses já começa a nascer, e aí vai. Toda semana, você catou uma fruta, comeu, tira a semente e planta. Durante 3 anos e meio a gente tem que plantar, não tem como fugir. Não vai esperar que você vai sentar numa cadeira, vai pegar uma água, enquanto precisar de uma água gelada, você vai falar para Deus jogar pedrinha de gelo do céu para você, que Ele não vai jogar. Ele já disse que não vai fazer essas coisas. Isso é responsabilidade nossa. Se a gente quer comida durante esses 3 anos e meio, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que pegar a semente, plantar, para que Ele faça nascer a fruta, o alimento para a gente poder comer. A partir do momento que nós plantamos a semente na terra, nós já fizemos a nossa parte. A próxima parte é do nosso Pai. E o nosso Pai não vai deixar nenhum filho desamparado. Se você fez o que Ele pediu, foi obediente, fez o que Ele pediu, você pode ter certeza. Se você pegou a semente, plantou, jogou a água, Ele automaticamente faz crescer a fruta para nós ter um alimento para comer. Durante 3 anos e meio, a gente vai comer só geralmente coisas puras. Fruta, legumes, essas coisas. Geralmente morte
sangue, animais, não vai ter, porque no reino do céu, não se esqueça, esses últimos 3 anos e meio é a preparação para o milênio, que lá no milênio não tem morte mais. Então a gente já tem que começar a se preparar, porque lá nós não vamos matar animal para comer, porque acabou, a morte não existe mais. E nós vamos viver do quê? De sementes, de frutas, verduras, dessas coisas. Aí você diz, a gente não vai comer porque a gente vai ser espírito. Não, não. Se você vê, o Messias veio para a terra, virou carne e osso, o reinado dele vai ser durante 1000 anos, ele é carne e osso, igual a gente. Enquanto ele estava na terra, foi crucificado, ele subiu, os 2 anjos desceram da terra e falaram, tá vendo ele? Ele subiu o homem e vai descer nessa terra como homem, carne e osso, igual eu e você. O dia que a gente vir, acabar os 1290 dias do reinado da besta, o 8º rei, depois dos 1290 dias, cairão os 7 flagelos durante 45 dias. Quanto completar? 1335 dias, desde o primeiro dia do reinado da besta, até os últimos dias do flagelo, que são 45 dias, o total são 1335 dias, pode olhar para o céu que o nosso Pai está aparecendo no céu. Então é isso que eu estou preparando para vocês. Prepare já lugares para você ir. Está chegando o tempo, talvez você pense que eu sou um louco, um maluco. Muitos vieram antes. Eu estou dizendo, não me confunda com aqueles veio. Eu nunca peguei nada de ninguém, não quero nada de ninguém. E maldito serei se um dia eu pegar uma moeda de 1 centavo de alguém. Tudo que eu faço é por amor ao próximo, amor aos nossos irmãos. E estou avisando vocês, porque a mensagem veio, o pão da vida veio, eu recebi o pão da vida e estou passando para vocês. Do jeito que eu recebi de graça, eu passo para vocês. O lugar é esse, em todo lugar do mundo. Longe da grande cidade, é o mais importante, longe das grandes cidades. Porque você saindo das grandes cidades, geralmente exército, polícia, eles não vão se preocupar com esses lugares no começo. Eles vão se preocupar só no final. Primeiro eles vão se preocupar com o tumulto nas grandes cidades. Aí quando tiver resolvido o tumulto, que nunca vai se resolver, é difícil, não tem como resolver, porque vai ser praga sobre praga. E as 2 testemunhas vão estar andando na cidade. A besta é o próximo papa. O falso profeta é o pastor da maçonaria que vai ser escolhido. Provavelmente vai ser escolhido nos próximos meses. E na hora que a besta assumir, ele vai dar o poder também para o falso profeta, que é um pastor evangélico, ou um governador, eu não sei, um presidente, eu não sei. É um evangélico, é um maçom e ele vai vir. E os dois vão reinar na terra durante 1290 dias. Esses 1290 dias é para isso. Enganar o povo, colocar a marca da besta na mão direita, que já vai começar nos Estados Unidos dia 1º de março, já vai começar. Se você não tiver um microchip na sua mão, a partir do dia 1º de março, você não pode mais usar os hospitais. E provavelmente 2014, que é um ano muito importante, preste atenção, 2014, nosso Messias avisou bem claro, que os primeiros que construíram o Templo de Salomão seriam os últimos. E pelo incrível que pareça, o Oriente é o primeiro continente, o Ocidente é o segundo continente, o Norte é o terceiro continente, e o Sul é o 4º continente, e o último continente. Por incrível que pareça, a profecia está se cumprindo. O primeiro construíram lá no Oriente, em Jerusalém. E agora eles estão construindo no Sul, o último continente. E provavelmente a América do Sul foi escolhido para isso. Prestem muita atenção. O nosso Messias disse bem claro que nos últimos dias, para cumprir a profecia, todos os povos do mundo deveriam estar em algum lugar. Num lugar no mundo. E olhe bem, 2014 a 2017 a América do Sul vai fazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Todos os povos, nações e línguas estarão na América do Sul. Vocês tomem muito cuidado porque provavelmente em 2014, 2017, provavelmente é a tribulação. Quase que certeza, não tem como dizer isso, mas provavelmente sim. Porque na hora que o Templo de Salomão ficar pronto, é o tempo que eles vão reunir todos os maçons do mundo, todos os povos do mundo, para trazer para a América do Sul, para mostrar a estrutura que eles fizeram do Templo de Salomão. Estão gastando milhões nisso, e por incrível que pareça, a profecia está se cumprindo detalhe por detalhe. Não tem como fugir. Não tem como fugir. A profecia está se cumprindo e vai se cumprir. 2014 a 2017, provavelmente, o 8º rei está esperando só um detalhe. O 8º rei não sabe como matar as 2 testemunhas. Eles ainda não sabem. Mas ele vai saber muito em breve. Porque quando ele souber como matar as 2 testemunhas, ele vai vir. E vai vir com força. Porque durante 1290 dias ele vai reinar sobre essa terra. E as 2 testemunhas vão ser pedra no caminho dele. Eles vão dizer uma coisa, a besta e o falso profeta vão dizer uma coisa, e as 2 testemunhas vão dizer outra. Vai ser um caos total na terra. O falso profeta e a besta vai colocar o mundo inteiro contra as 2 testemunhas. E aí, meus irmãos,
vocês vão ter que fazer uma escolha. Não tem como seguir dois pastores. Ou nós seguimos o nosso Messias, que é o nosso pastor, o nosso verdadeiro pastor, que morreu. Presta atenção. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu. Você não vê nenhum pastor hoje em dia morrendo por ninguém, não. Pelo contrário, só vê explorando. E não só pastor, como padre ortodoxo, como espírita. Só explora os irmãos. É para isso que eles vieram no mundo. Enganar e explorar. E assim eles vão fazendo. É um trem desgovernado, pastor no controle, padre no controle, padre ortodoxo no controle, espírita no controle, um bando de louco no controle, e ali, atrás, o povo sem saber de nada, totalmente alienado, como escravo, só trabalho para casa, casa, trabalho. Em vez de pegar as escrituras, o pão da vida e ler, eles preferem ficar assistindo novela, assistindo futebol, preferem ficar falando mal da vida dos outros, ir na igreja bater palma para Jesus Cristo, comer o sangue, o pão de mitra, que é lá nas igrejas evangélicas que estão dando, sangue, o pão de mitra, que antes de ser mitra, preste bem atenção, foi feita uma troca muito grande nisso. Os hebreus trocaram o nome do Messias para Yahushua. Depois os judeus mudaram o nome do Messias para Yeshua. Depois vieram os medos e persas, mudaram para Mitra. Depois os gregos invadiram as medos e persas, conquistaram o mundo, colocaram o nome de Jesus. Depois o Império Romano veio, tomou todo o controle do mundo todo e mudou o nome para Jesus Cristo, o que todo mundo segue hoje. E aí, meus irmãos, é muito difícil, porque o nome é bem claro. Eu não vou acreditar em ninguém, eu acredito no profeta Isaías, porque o profeta Isaías falou bem claro lá, e Marcos avisou. Aparece 2 vezes o nome do Messias nas escrituras, mas ninguém quer acreditar. O nome do Messias está lá bem claro. Eu já peguei as escrituras antigas, de mais de 500 anos, 700 anos, 800 anos, eu vi. Está lá, o nome do Messias é bem claro, Emanuel. Mas ninguém quer acreditar nisso. Vocês preferem seguir homens. As pessoas estão saindo aí da América do Sul, indo para o vômito da América do Norte, da maçonaria, vai para o vômito da central da grande loja da maçonaria na Inglaterra, se alimenta do vômito da grande loja, depois vai para Roma, se alimenta do vômito de Roma, depois vai para Grécia, se alimenta do vômito de Grécia, depois vai para os medos e persas, se alimenta do vômito dos medos e persas, depois vai para Jerusalém, Judá, terra de Judá, a terra que eles dizem que é a terra santa, que eles dizem. Perdoe, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês.